Salve, salve família! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo esse vídeo pela primeira vez. E nós estamos de volta. Nós estamos de volta com Conjectura. O que é o Conjectura, Vilela? O Conjectura é um quadro que eu criei há 8 anos atrás no YouTube. E para você que me segue, para você que é um inscrito do canal, você que não é, já aproveita, se inscreve. É indolor e de graça. E há 8 anos atrás, a minha aparição na internet foi através desse quadro Conjectura, onde a nossa proposta era trazer reflexões bíblicas que pudessem fazer com que você se identificasse com personagens e contextos, eliminar essa distância entre o personagem bíblico, entre a história bíblica e a sua vida. Há 8 anos atrás, nós iniciamos esse processo de gravação dos Conjecturas e eu louvo a Deus por todos os vídeos que a gente gravou, foram horas e muitos vídeos gravados, muitos convidados passaram, né? Me deram a honra de dividir texto das Escrituras comigo e há 8 anos atrás, o meu primeiro convidado foi Rodolfo Abrantes e nós gravamos um Conjectura ali nas regiões da Praia Brava, né? Tinha, obviamente, um outro formato e agora a gente aderiu a esse formato podcast. O último Conjectura que eu gravei foi há 4 anos atrás com Alessandro Vilas Boas e cá estamos nós de volta. Eu lembro que nós falamos sobre João 17, sobre a oração de Jesus, né? E agora nós estamos aqui de volta para esse quadro. O que é o Conjectura? É uma proposta de reflexão bíblica, para um tempo de reabibliamento, de um avivamento bíblico. Eu acredito muito nisso e acredito que Deus vai falar muito com você nesse novo formato, nessa nova temporada, para esse quadro que já me abençoou muito, fez com que eu chegasse até você. Muitas pessoas me conheceram através desse quadro, dessa proposta de reflexão bíblica e fez com que, consequentemente, muitas pessoas também fossem abençoadas, iluminadas, inspiradas. E cá estamos nós de volta depois de todo esse tempo. E hoje eu estou com um amigo incrível aqui. Ele é professor de história, ele é escritor, ele é professor de antropologia e filosofia, marido da Samanta, pai do Miguel e do Gabriel, e ele é líder do Fire Universitário. E ele é o pastor sênior, o pastor fundador da 70V7. Senhoras e senhores, Gilberto Araújo está na casa, família. Seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Uma honra. Vai ser maravilhoso desenvolver esse assunto com você. Fala um pouco de você. Fala quem é você. Eu já falei tantas coisas aqui, mas aquilo que não está inserido nessa release aqui, fique à vontade para dizer e para nos aproximar ainda mais de você, do seu coração. Eu já te conheço, você é um grande amigo, mas as pessoas que estão aí te assistindo, sei que muitas pessoas já te conhecem, mas aquelas que não vão ter essa honra de te conhecer como eu tive e estou tendo de trocar essa ideia. Privilégio, amigo. Além de tudo que você falou a meu respeito, eu nasci de novo depois que meu filho nasceu, né? O Miguelzinho, agora o Gabrielzinho, o segundo filho. A partir do nascimento do Gabrielzinho e do Miguelzinho, eu me identifico mais como pai, cara. Pai, marido, hoje mais pastor do que qualquer outra coisa. Continuo sendo filho da dona Vera e apaixonado por Jesus, cara. Eu vivi um processo muito, muito relevante de um mergulho bíblico nesses últimos 4 anos que me fez nascer de novo. Acho que eu nasci de novo, a partir de um mergulho muito relevante nas Sagradas Escrituras. Uau. E aí eu tô nesse lugar, cara. Estou debaixo das asas do Altíssimo, mas pegando as Sagradas Escrituras como uma bússola que direciona todas as minhas decisões, cara. Eu acho que é isso. Que alegria. Nascer de novo a partir de cada versículo bíblico. Que alegria. Olha, Gilberto, nos rendemos a esse formato podcast, acreditando que isso vai ser, de fato, uma bênção. Então, honra demais poder te receber aqui como o nosso primeiro convidado dessa volta, nesse formato. Enfim, para a gente poder refletir sobre as Escrituras. Como eu estava falando, esse é um tempo da gente realmente... Ontem você, quando estava ministrando, falou uma coisa na sua oração que eu acredito muito, um avivamento bíblico, né? A nossa santidade, a nossa santificação não pode ser produzida por nenhuma outra coisa, senão pela palavra de Deus. Então, a nossa proposta aqui é realmente essa reflexão, esse tempo de devoção e de nos debruçarmos na palavra de Deus e a gente extrair dela aquilo que Deus pensa, como Deus age, como Deus se move, e que tudo isso esteja no escopo
dos nossos argumentos e da nossa estrutura intelectual para tomar as decisões. E a gente sempre sugere que o convidado nos ofereça um texto, nos ofereça um personagem, nos ofereça um caminho, né, para a gente seguir, né, na nossa reflexão nesse período aqui. E aí eu queria que você sugerisse que a gente adentrasse esse universo de reflexão bíblica para a gente poder aprender com o seu coração e com o seu olhar para as Sagradas Escrituras. Amém, cara. Cara, eu sugiro hoje, e é claro, eu vou trazer um contexto sociológico histórico, nós somos sobreviventes a uma pandemia global. Nós também somos a consequência de um século, né? 2020, ou melhor, século 20. Nós somos filhos de 2020, enquanto voz profética para essa geração. Mas no século passado nós vivemos 2 guerras mundiais. Foram mais de 17 milhões de pessoas que morreram. Foram 6 milhões de judeus assassinados por Hitler e por todo o Império Nazista. Mas no presente momento, 2023, somos a continuidade de um mundo pós-pandemia. 2022, nós comemoramos 100 anos da Semana de Arte Moderna em fevereiro, 200 anos da proclamação da independência do Brasil em setembro. Nós vivemos uma eleição polarizada. O homem, sobretudo latino-americano e sobretudo brasileiro, viveu uma angústia psicológica muito grande. Então eu sugiro, a partir de tudo isso que falei, falarmos sobre Jó. E se for possível dar um tema, eu gostaria de devanear com você, cara, sobre ressignificação para redignificação. Maravilhoso. Esse encontro com Deus na temporada da angústia, do caos e da dor. Maravilhoso. Jó, é interessante a gente falar, eu acho que isso para as pessoas que estão nos ouvindo, é que a Bíblia ela é um compêndio de vários gêneros literários, né? E o livro de Jó, se eu não me engano, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né? Cronologicamente, sim. Cronologicamente. E é interessante as pessoas entenderem a seguinte questão. Você não lê uma poesia de Fernando Pessoa como você lê uma crônica de... Fala aí o nome de um cronista. Do Lewis, né? Então você não lê, você não ouve um livro profético como você lê um livro, digamos assim, histórico. Então o mindset da interpretação precisa mudar, né? Apesar de Jó ser um escrito extremamente voltado para um personagem, mas ele tem uma linguagem poética muito, muito acesa, né? E ele é caracterizado dentro de um gênero literário poético, né, Gilberto? Sim. O interessante na vida de Jó, cara, é que dor conecta dor, Vilela. Mas é importante também nós falarmos, eu acho que o tempo histórico do texto fala muito sobre a realidade do texto, é que Jó não é um folclore judaico. Jó não foi fruto de uma imaginação da ficção da literatura judaica. Não, Jó é um personagem histórico que viveu em um tempo histórico, em uma geografia histórica específica. E ele, portanto, se tornou um exemplo de um adorador. Após viver temporadas muito angustiantes, a perseverança dele em continuar acreditando em Deus, sem abrir os lábios e blasfemar o Senhor, é o que deu a ele dignidade e devolução de honra. Então, eu resumiria em uma frase com a seguinte reflexão, cara. A perseverança continua sendo a única estrada que a eternidade utiliza para devolver a honra. Glória a Deus. E Jó viveu isso. Glória a Deus. Vamos lá, então. Vamos à leitura, vamos ao personagem, vamos para essa viagem. Aperta os cintos aí e vamos mergulhar na vida de Jó. Vamos. Eu sugiro Jó, capítulo 1, versículo 6, lermos apenas 6 versículos do primeiro capítulo e 6 do segundo capítulo. Vamos Sim. lá? Então, Jó 1,6 diz assim: Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, homem íntegro, justo, que ama a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não erguestes um cerco protetor em volta da vida dele, da sua família e de tudo que ele possui?
Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus bens, seus rebanhos, estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende então a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante de ti na tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. O segundo texto, já vou sugerir nós já lermos, é Jó 2:1. Nós vamos ler também 6 versículozinhos, tá bom? De 1 a 6. No capítulo 2 diz o seguinte: em outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles, da mesma maneira, para ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, homem íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro apesar de haver tentado me instigar contra ele a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: é porque não tocaste na pele dele, pele por pele, e tudo que o ser humano tem te dará para salvar a tua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos, na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue nas tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Bem, eu já posso trazer um... Fica à vontade. A história de Jó, nós sabemos disso, cara. Ela se trata de uma tradição oral de povos do Oriente e conta uma narrativa histórica de aproximadamente 4.000 anos. Isso é importante. Nós lemos, então, uma característica específica. Fala-se do texto de uma reunião no céu, que no grego se chama aion, se chama eternidade. Portanto, na eternidade, Deus fez uma reunião e chamou seus filhos. E nessa nós acreditarmos que possam ser os anjos. São os anjos. Mas por lá aparece Satanás, um anjo caído. E quem provoca é Deus, segundo o texto. Observaste meu servo Jó? Homem íntegro, justo, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás podia dizer para ele, Vilela: não conheço esse homem, não. Homem com essa característica humana? Não conheço não. Mas não foi isso que Satanás respondeu. Eu fico imaginando, qual será que era a população mundial nessa época, hein? Cara, não sei. Você poderia ter feito essa pergunta antes. Cara, não sei. Mas é uma excelente pergunta. É uma boa pergunta, né? Porque no meio de tanta gente que já existia certamente naquela época, uma pessoa em específica ser mencionada, Deus prega pro diabo acerca de Jó, né? Cara, ele tem orgulho de falar de um ser humano que ele conhece na intimidade. Só que Satanás, ele traz uma resposta porque ele sabia quem era Jó. Isso é, Satanás sabe quem serve a Deus. Ele se incomoda com o jardim. E ele vem tentando sabotar o jardim. Só que interessante que a resposta de Satanás para Deus traz essa confecção. Mas Deus faz uma outra pergunta. Diz: de onde vens? Satanás traz uma resposta que também está no capítulo 2. Ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Em outras palavras, sabe quem é Satanás? É um turista que está interessado em contaminar e corromper a biografia humana. Ele está ali procurando uma brecha para entrar. Ele quer destruir. Ele quer literalmente aniquilar. Ele quer sabotar o jardim e colocar o jardim em xeque. Ele quer devorar a alegria. Esse é Satanás. E Deus vai cutucar ele. Observaste? E o interessante é que Deus dá um currículo de Jó. Deus usa 4 palavras que nós não podemos deixar passar batido. Ele diz: ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. O que é um homem íntegro, cara? Íntegro é o que você faz na ausência de pessoas. Eu tenho integridade. Na sua ausência, eu permaneço tendo a minha identidade. Uma vez um filósofo disse que existe 2 tipos de Gilbertos. O Gilberto coletivo e o Gilberto individual. Quanto mais distante for o Gilberto na coletividade, diante do Gilberto individual, mais caráter o Gilberto precisa ter. Então ontem eu ministrei no altar do meu evangelho. É o Gilberto coletivo,
que tem uma expressão no altar, porque o altar me expõe, mas é a mesa que me denuncia. Se a mesa e o altar estiver conectado, o nome disso é integridade. Inteiro, né? Inteiro. O que é um homem reto? Reto é aquilo que você faz e todo mundo vê. Você tem um bom testemunho. O que é um homem temente a Deus? Esse é o princípio da sabedoria. E ele usa outra palavra, é um homem que se desvia do mal. É um homem santo. Um homem que Satanás está ali, há uma provocação de tentação, ele evita, porque ele sabe as limitações humanas dele. E ele literalmente é um homem que se desvia. Satanás poderia trazer uma outra observação dizendo, eu não conhecia esse cara, mas ele sabia que existia literalmente esse cara, esse homem. E aí, cara, no texto, a primeira fala de ambos, né, do criador, do arquiteto da sala do trono, com o acusador é a provocação do diabo. E o que o diabo insinua? Também puderas. Tu tens cercado a vida desse homem com a muralha de proteção. Tu tens abençoado a vida dele de uma forma fenomenológica e extraordinária. Toca no que ele tem. Você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. Satanás, portanto, ele insinua duas coisas. Primeiro, ele insinua que Deus precisa de pessoas para bajulá-lo. Ele insinua que Deus precisa subornar pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Ele insinua que ninguém adora a Deus por aquilo que Deus é. Ele insinua que as pessoas adoram a Deus por aquilo que Deus dá. Ou dá. Aquilo que Deus pode gerar como bênção. É aquele cara que não gera amor, mas que pode te comprar com coisas. Satanás insinua que o homem só adora a Deus por aquilo que recebe de Deus. Portanto, ele insinua que é uma espécie de troca, é uma espécie de barganha. E essa é a primeira sugestão do diabo. Ninguém ama mais a Deus por aquilo que Deus é. As pessoas amam a Deus por aquilo que Deus dá. E Deus, cara, conhecendo Jó no íntimo, porque ele sabe quem somos nós da pele para dentro. Sim. O Deus que adoramos sabe quem somos, cara. Ele toca onde a mão humana não alcança. Ele conhecia Jó. Mas ele coloca a reputação da sua majestade nas mãos daquele frágil homem próspero. Frágil por quê? Porque depois ele perde tudo. Mas próspero porque o texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E o interessante é que nós vimos Satanás sair dali. E o homem mais próspero, que foi Jó, ele foi colocado em uma espécie de labirinto de biografia das surpresas da vida. É aquele dia que você está tudo bem, você acorda bem. Sabe que você toma café com sua família, você acorda feliz e dorme chorando. Isso acontece com todos nós, cara, na nossa vida. Nós adoramos a Deus, nós sabemos que o Senhor Deus cuida da nossa casa, cuida dos nossos bens, cuida dos nossos filhos, e acordamos glorificando ao Senhor. Cara, como é que mensura quebrar, né? Tipo assim, imagina, para quem tá assistindo, imagina, sua empresa quebrou, você faliu no mesmo dia você bateu o seu carro, você foi embora para casa, chegou na sua casa, sei lá, algum tipo de... Porque a gente mensurar tragédias como essas, foram muitas coisas acontecendo. Eu fico pensando, o Gilberto, e eu queria que você me trouxesse tudo que aconteceu na vida de Jó, acredito que você vai falar disso. Você acha que foram dias, isso foi em 30 dias, em 2 meses, em 6 meses, essa sucessão de tragédias foram acontecendo, ou isso foi tipo... De uma hora para outra. De uma hora para outra. Cara, o texto não fala, o texto não traz um cronograma, ele não fala como é que foi o Cronos nesse aspecto. O texto também não fala se teve uma variação de dias. O que se sabe é que o sofrimento, quando inicia, cara... Você já passou por depressão? Eu já. A depressão é o seguinte, cara. Você acorda às 5 horas da manhã, você fica deitado na sua cama, definhando durante 24 horas e parece que você passou 1 minuto. O tempo é sugado. E isso vai gerando dentro de você uma angústia pior, porque você acorda com depressão em janeiro, quando você vai olhar pro relógio já é 31 de dezembro, você perde o seu tempo. E é o mais precioso. Então eu não tenho uma noção de cronos que Jó viveu diante de uma tragédia a outra. Beleza, o que você acha? O que eu acho? É muito severa essa pergunta. Digo eu, não o senhor. Essa pergunta é curiosa, porque o que eu mais tenho dito, Vilela, eu preciso falar isso, é o seguinte: quando te pedirem uma opinião, apresentei um mundo com um fundamento. A minha opinião não é muito relevante diante do texto bíblico, mas se eu fosse sugestionar, eu sugeriria que tudo aconteceu de uma vez por todas, assim, em uma hora só.
Os filhos todos Uma morreram. desgraça, assim, uma atrás da outra. Porque a Bíblia diz que enquanto ele chorava, veio outro. Veio outro servo. E foi dizendo uma tragédia atrás da outra. Então foi uma desgraça assim agora. E isso acontece na nossa vida, cara. Lembrei daquele filme de terror antigo, como é que... Premonição, lembra? Premonição. Que um ia morrendo atrás do outro. Tipo assim, quem vai morrer agora? Imagina, eu tô rindo, mas assim, é uma tragédia, né? Agora, cara, imagina. E a pergunta é, o que o homem precisa para ser feliz, Vilela? Você é um homem maduro? Imagina um homem... certamente quem vai nos assistir são muito jovens, né? Mas imagina você tendo seus pais, você tem sua esposa, seus filhos. O que a gente precisa para ser feliz? Uma família. E bens ali para gerar dignidade social. Imagina quando tudo isso é colocado em xeque. Meus bens, aquilo que traz manutenção à minha família, uma possível qualidade de vida e o luto. O fato é, cara, Satanás ensinou então essa espécie de tese ou essa espécie de sugestão. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que os seus bens. Por isso que a sugestão dele a Deus, de Satanás a Deus é: toca no que ele tem e verás se ele não blasfema de ti na tua face. E o que Deus responde é: pode tocar nele, só não pode tocar na vida dele. Com a permissão de Deus, e nós precisamos falar isso, porque Satanás é um ser limitado, Satanás é um ser limitado por Deus. Satanás vai até onde o Senhor Deus permite, e nem 1 milímetro a mais, nem 1 centímetro a mais. Lutero dizia que Satanás é um cachorro amarrado na coleira de Deus. Ele não pode fazer o que ele quer, ele tem limitações. Frase forte, né? Até o diabo é o diabo de Deus. Exatamente, cara. E aí, ao sair dali, com a permissão de Deus, Satanás vai fazer um profundo estrago. E o interessante, cara, é que Satanás vai usar os caldeus, os sabeus e o fogo. A Bíblia diz que todos os bens de Jó caem por terra. A Bíblia diz que os rebanhos dele morrem, os servos dele são assassinados. Então eu imagino que é você ter funcionários. Imagina um grande empresário que cresceu do absoluto zero. O homem mais... Não era só um grande empresário, é bom lembrar. É o homem mais rico do Oriente, né Gilberto? Uhum. E é o que o texto diz aqui, cara, no versículo 3. Diz assim, ó: de maneira que este homem, capítulo 1, versículo 3 de Jó diz assim: de maneira que este homem era o homem mais rico do que todos do Oriente. Isso significa que Jó era o homem mais rico do Oriente e, portanto, era o homem mais rico de sua geração. É necessário nós falarmos também o princípio. Não é pecado ser próspero. Não é pecado ter dinheiro no bolso. O pecado é você entronizá-lo no coração. Não é pecado você ter bens. O pecado é você fazer disso a finalidade da sua vida. O interessante, cara, é que o versículo 3 do capítulo 1 diz que Jó era o homem mais rico, mas o verso 8 diz que ele era o homem mais piedoso de sua geração. Está posto aqui um princípio, um fundamento bíblico. É possível você ser muito próspero e ser profundamente servo de Deus, adorador e ter uma vida com o Senhor. Agora imagina. Equidade, Pode né? falar. A palavra que aparece é equidade acerca de Jó, que ele cuidava dos órfãos e das viúvas. Tem um texto que fala a respeito do comportamento de Jó. Mas enquanto você falava, o que me veio em mente foi, só falar agora para não perder, o Tim Keller fala uma coisa muito interessante sobre o jovem rico, né? Migrando para um outro personagem, depois a gente volta para Jó, só abrir um parêntese. Ele diz que quando Jesus, o sentimento que Jesus sente ao dizer Eli, Eli, lama sabachthani, ao se sentir abandonado pelo Pai, separado desse amor que ele sentia por Deus, é o mesmo sentimento que o jovem rico tem quando Jesus propõe que ele venda tudo, dê aos pobres e o siga. Ou seja, com o mesmo amor, com o mesmo sentimento que Jesus teve de ser abandonado por Deus, é o mesmo sentimento que o jovem rico teve em sentir-se sem as suas riquezas. Tamanho era o amor que ele tinha por aquilo que possuía. Oh. Esse texto do jovem rico costuma dizer o seguinte, cara, que esse foi o dia em que 12 quase se tornaram 13. E aquele que amava o Senhor de fato, ele servia a Deus a partir da lei desde a sua infância. Ele era pegado tanto com aquilo que fazia manutenção social da sua vida, que infelizmente ele perdeu o privilégio de ser carimbado na história como um discípulo legítimo de Jesus. Assim como João Batista, é um outro papo.
Como é que é um outro Eu ia papo. te falar que Jesus tinha mais de 12 discípulos. Agora imagina. Porque José de Arimateia era chamado aquele que era discípulo de Jesus. José de Arimateia era um senador e ele era conhecido como discípulo de Jesus. Ele e Nicodemos reivindicaram o corpo. E Nicodemos também era conhecido como um discípulo de Jesus. Ou seja, os 12, simbologicamente, eles foram escolhidos para julgar as tribos de Israel. Então, esse lugar de governo do julgamento das tribos está ali estabelecido. Esse é um outro papo. Que tem a representatividade dos 24 anciãos. Representatividade, exatamente. Mas Jesus tinha mais de 12 discípulos, mas esse é um outro papo. É um outro papo. Louco para entrar nele. É outro papo. Porém, nessa nós sabemos já o cara. Continuando no cronograma de Jó aqui, nessa linha cronológica sobre o desastre da vida de Jó. Sim. A gente estava falando sobre a questão da autonomia do diabo. O diabo não é autônomo, o diabo ele só pode ir aonde Deus permite. Isso aí. Saindo dali, Satanás vai pegar o homem mais próspero do mundo e leva ele do topo da pirâmide social ao profundo colapso financeiro. Muitos de nós sabemos que na contemporaneidade, quando o homem perde todos os seus bens, o que nós vemos em grande escala é suicídio. Essa pessoa não consegue sobreviver quando ele perde completamente tudo. Quando alguém nasce do zero, vem do gueto da quebrada e vai construindo degrau por degrau da sua vida financeira, quando ele perde tudo, é só mais um capítulo para a sua biografia. Agora imagina alguém que nasce com tudo. A Bíblia não conta a biografia de Jó. Inclusive, a Bíblia não fala de livros biográficos. A Bíblia é uma coletânea de narrativas. Narrativas de história que não traz uma completude dos personagens do seu nascimento até a sua morte no seu dia a dia, mas narra momentos. O fato é que, notem aqui no verso 15 e 17, que Satanás, portanto, vai usar esses três elementos, os sabeus, os caldeus e o fogo, para levar Jó, do homem mais rico, para o total colapso financeiro. E aí, cara, será que a primeira sugestão de Satanás era verdadeira? Será que realmente ninguém ama mais a Deus do que aquilo que Deus dá? Será que alguém não ama mais a Deus do que aquilo que Deus é? E a resposta está no verso 21, acompanhe comigo. O verso 21 Capítulo 1? Capítulo 1, versículo 21. Após Jó perdoou tudo, está escrito aí: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Sabe o que Jó está dizendo? Eu não trouxe nada para esse mundo. Eu não vou levar nada desse mundo. O que eu adquiri do nascimento até a morte não é a razão da minha vida. O que Jó faz? Ele quebra a primeira sugestão de Satanás. Jó prova que é possível você amar mais a Deus do que o dinheiro. Eita, Jó prova que é possível você amar mais a Deus do que aquilo que Deus dá. Jó sai de uma adolescência teológica, e isso eu estou fazendo uma conjectura para o homem contemporâneo, porque fé só é fé quando o não de Deus também for resposta. E quando nós temos essa sensibilidade de fazer essa análise pessoal... Fé íntima, só é fé quando o não de Deus também for resposta. Exatamente. Durante muito tempo da minha vida, diante da biografia do cara que não nasceu em berço esplêndido, eu tinha uma filosofia quase que martirizante, né? Por causa de um tempo de orfandade profunda. E eu dizia o seguinte: cara, Deus nunca me disse um sim. Até hoje eu sou fruto do não. Então, Deus me colocou no mundo, fui existencializado pelo Criador, e eu quis tomar um caminho. Falei: Jesus, Deus, eu quero fazer essa parada errada. Puxa, ele disse: não. Mas eu quero então namorar com essa dona. Não, essa menina, não. Eu quero então fazer essa faculdade. Não, quero saber uma coisa, eu tô revoltado, eu vou usar droga. Ele disse: não. E os não de Deus me colocou no caminho estreito. O muito doido, cara, é que no primeiro século você sabe que os apóstolos e os cristãos primitivos, eles tinham Deus como seu salvador, nós também temos. Mas eles também tinham Deus, o Senhor Jesus Cristo, como seu Kyrios, como seu Senhor. Kyrios no original significa eu sou escravo, eu não tenho mais vontade. Ele tem vontade por mim, eu não tenho sentimento, ele sente por mim. E os cristãos do primeiro século, eles tinham Jesus como seu Kyrios. Por isso que Paulo diz que ele era escravo de Cristo. Só que Paulo também diz que aquilo que ele encontra até aquele presente momento, ao ver Jesus, tudo que ele adquiriu como conhecimento acadêmico, que era fariseu dos fariseus. E detalhe, quando a Bíblia chama alguém de fariseu, isso é um elogio intelectual da época. Sim. Era um homem com alto grau intelectual.
Exato, com formação acadêmica. Sim, cara. Então ele diz: tudo que eu encontrei na minha vida até agora foi esterco, ou seja, fezes, é nada, até o conhecimento de Cristo. Isso é poderoso demais, Vilela. Eu acho que uma das coisas que você falou do fariseu é muito poderoso, muito. Eu acho que é bom as pessoas lembrarem que nem todo mundo naquela época sabia ler. A maioria dos livros da Bíblia foram escritos para serem ouvidos e não meramente lidos. Era uma tradição oral. É uma tradução oral. Então eram os amanuenses que faziam a leitura, né? Apocalipse, por exemplo, tem as marcas auditivas, as marcas de 7 no livro de Apocalipse. São 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. É como se você estivesse vendo um seriado, ouvindo, né? Antigamente ouvia-se muito as radionovelas, né? É como se você estivesse ouvindo algo. É interessante lembrar que a maioria dos livros foram escritos pela comunidade a partir dessa tradução oral. Aquilo que era dito, falado, era consequentemente registrado em texto. Então, os fariseus eram essas pessoas que tinham essa propriedade intelectual. E era isso que Paulo era, né? Você me ensinou lá em Brasília que lá na capela de Brasília, o único que está usando uma capa é Lucas, né? Né? Eu nunca mais esqueci disso. Dos 4 evangelistas. Dos né? 4 evangelistas e dos sinóticos, né? Tipo assim, ali o Lucas é sinótico também, né? Lucas é Mateus, Marcos e Lucas. É Mateus, Marcos e Lucas. O que é sinótico, para quem não sabe, pode falar? Pode. Sinóticos, entre outras características, são textos que têm as mesmas histórias, seguem as mesmas sequências. Mas é importante falar sobre os evangelhos, algo curioso. Os evangelhos do Novo Testamento foram escritos por autores que não se conheciam, não se leram, escreveram em tempos diferentes um do outro, mas contam sobre a mesma jornada. Então, provavelmente e possivelmente, Mateus, que foi Levi, foi discípulo de Jesus, não conheceu Lucas. Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas foi discípulo de Paulo, foi médico e foi grego. Sim. Marcos não foi discípulo de Jesus, Marcos foi discípulo de João Batista. Quando ele foi decapitado, ele começou a andar com Pedro. Pedro traz a narrativa daquilo que é chamado da carta mais jornalística da história, porque a partir de Cafarnaum... Marcos com Barnabé, né? Sim, foi até o motivo foi sobrinho de Barnabé. Da ruptura de Paulo e Barnabé foi Marcos. Exatamente. Que era conhecido como soldado dedo mutilado, porque ele volta, né? Em Antioquia, quando eles são enviados, mas enfim. Na carta de Atos, porque é uma carta de Lucas para o excelentíssimo Teófilo, Marcos é chamado de João Marcos, filho de Maria. No primeiro século acreditava que ele era filho de Maria Madalena, Sim. Que também é chamado de Maria de Magdala. Uma perfumista, dona de parte do Getsemane, que era provavelmente dona da última casa que Jesus usou. Quem fala isso cenáculo, né? Joseph McDowell relata isso, né? Um historiador sério, antropólogo também, médico. Evidências que comprovam o veredito. Ele relata que Maria de Magdala era vizinha, porque para ir para Betânia, nós estamos, né? São nossas elucubrações históricas. Para ir para Betânia, Jesus precisava passar por essa região do Getsemane. Então isso meio que estava na rota de Jesus. Então era como se Jesus saísse de Jerusalém, passasse na casa de Maria ali, né? E acredita-se também que... Lembra daquele garoto que corre... Nu? É Marcos. É Marcos. E ele que escreve sobre isso, inclusive. É ele que escreve sobre isso. Então esse garoto, Jesus passava pela casa dele e certamente ele era uma criança ali, um adolescente, né? Bem mais novo que João, que também... Você usou a palavra adolescente. É necessário falar que na antropologia judaica não existe cultura de adolescência. Não existe. A partir do bar mitzvah. Do fim dos dentes de leite. Sabe que é assim que se mede? A dentição é o que mede a maturidade. Quando todos os dentes de leite terminam, era assim que o mundo antigo avaliava o período da maturação do homem. Quando termina-se os dentes de leite, então é a iniciação da vida como homem. Uau! Eu vi Reza Aslan, um dos historiadores contemporâneos, ele falando que provavelmente uma criança deixava de ser criança quando se era mulher na menarca, na primeira menstruação. Por isso que ele se sugestiona que provavelmente Maria tinha 12 anos quando Jesus nasceu.
Ele também sugestiona que a maioridade para o garoto judeu era o seu bar mitzvah, né? Que é aos 12 anos de idade naquela época, hoje aos 13 anos, que era... Hoje, essa maioridade, o garoto vai para o templo e declama todas as leis diante do sacerdote e sua família. Mas vamos voltar para Jó? Mas tá gostoso, né? Não é bom? Muito bom. A gente sai do texto fácil, né? Mas é porque, na verdade, assim, eu acho que é interessante as pessoas saberem que, embora sejam livros aparentemente completamente diferentes, mas essas histórias se completam, né? Eu acho que o que é interessante, agora digo eu, a maneira como eu olho para as escrituras, eu não acredito que a Bíblia seja a história de Deus. Deus não cabe aqui. A Bíblia é a nossa história, é a história da humanidade. E Deus se mistura com a nossa história. Uau. Ao ponto de se envolver de forma tamanha com a nossa história, de vir viver entre a gente. Uau. Entende? Então, eu acredito que o plano de Deus está descrito nas primeiras páginas de Gênesis, nas últimas páginas de Apocalipse. É transformar aquele jardim numa cidade, chamada Nova Jerusalém. Uau. Sabe? E constituir uma família crescente, que se desenvolvesse, que o jardim se desenvolvesse para uma cidade. A Odisseia, no meio de tudo isso, não é a história de Deus, é a nossa. Uau. Então, por isso que a Bíblia não esconde percalço, erro, falha, Homens imperfeitos. tragédias como a que a gente está lendo aqui agora, como essa de Jó. Isso é uma tragédia. Como é que o cara mais rico do mundo perde tudo? Quem que é o cara mais rico do mundo hoje? Vocês conseguem me falar? Pedir ajuda para os universitários. Elon Musk. Elon Musk? É. Eu acho Já que saiu? ele não é o mais rico. Mas vamos medir o Elon Musk. Fez um investimentozinho errado, comprou o Twitter, né? O Twitter é uma rede muito confusa. Não é brincadeira. Mas imagina, é como se o Jó tivesse pegado todo o dinheiro dele, investido em bitcoins. Tem uma polêmica aí agora lá no Palmeiras, do Scarpa, do Bigode. É como se ele tivesse perdido tudo da noite pro dia, mas... Bernard Arnold. Eu não sei o que ele faz. O segundo é o Elon Musk. O Elon Musk a gente sabe o que ele faz. Imagina o Elon Musk amanhã anunciar, Elon Musk fica pobre. É isso aí? Eu acho que é mais ou menos a gente Só que pensar não é só isso. isso. Sabe por quê? Qual que é a fortuna de Elon Musk? 187 bilhões. 187 bilhões. Imagina um cara que tem 187 bilhões, que eu não consigo nem imaginar o que é isso, perder tudo da noite pro dia. Cara, se ele desse 1 milhão para cada cidadão do mundo, ele continuaria muito rico. Verdade? O Elon Musk. Eis-me aqui, querido. Faz o Pix. Vai, vamos lá, Pajó. Eu amo falar sobre a confecção histórica do Novo Testamento, sobre a apostolicidade. Mas voltando para Jó, nessa reflexão de ele ser o homem mais próspero e sair dessa condição para o seu total colapso financeiro, e ele quebrar essa sugestão de Satanás, que ninguém ama mais a Deus por aquilo que Deus é, mas ama a Deus porque ele dá coisas. Essa barganha foi quebrada. Jó prova que é possível você amar mais a Deus do que por aquilo que ele é, do que por aquilo que ele pode dar. Verso 21, né? Mas no verso 19, Jó recebe a tragédia mais peculiar da sua vida. Seus 10 filhos que estavam reunidos na casa do mais velho. A Bíblia diz que vem um vendaval e a casa desaba sobre eles. E quanto a isso, eu gostaria de refletir com você uma parada, porque você é pai. Eu sou pai. Nós sabemos que os filhos são naturalmente desunidos quando existe dinheiro. Curiosamente, cara, se eu for fazer uma provocação bíblica, lá no comportamento veterotestamentário, nós vimos que a primeira família que Deus colocou no mundo foi expulsa de casa. E por causa do fratricídio, assassinato entre irmãos, o filho mais velho teve inveja do filho mais novo porque ele ofereceu uma oferta a Deus. Os caras saíram de uma oferta para um homicídio, cara.
Verdade. No livro de Gênesis ainda, você percebe que Abraão foi um péssimo pai. Todo respeito, mas só trazendo essa análise textual. Ele assume um filho, rejeita outro. Isaac foi um péssimo pai. Ele assume um filho, Esaú, rejeita o outro. Jacó foi pior ainda. Ele se casa com a mulher que não queria, tem filhos com a mulher que não queria, assume filhos com a mulher que não queria, mas ele ama de forma significativa José e os 10 vai se sentir excluído. Foi péssimo pai. E quando ele retorna à amizade com seu irmão, que havia usurpado, que foi Esaú, quando chega na terra de seus pais, a filha dele foi estuprada, que era Diná. Sim. Então, aí, enfim, se eu for falar sobre o maior adorador da Bíblia, que foi Tirar Davi... Jesus da Bíblia, a gente vai ver o diabo, né, mano? Davi, filho dele, Aminon, estupra a irmã dele, Tamar. Sim, Tamar. O filho mais velho Absalão, o segundo mais velho, assassina Aminon. Joabe, amigo de Davi, assassina Absalão. Olha que desgraça sócio-familiar. Sim. E aí eu quero sugestionar isso. Que tipo de pai Jó era? Que pega 10 filhos e todos estão reunidos. Jó era um pai incrível. Essa é uma conjectura incrível. Jó era... E eu quero sugestionar isso. Jó foi o único pai exemplar das Sagradas Escrituras. Ele e o pai do filho pródigo, que é quem? Que é Deus, cara. Nós também podemos colocar José, esposo de Maria. O fato dele ter cuidado de uma mulher gestante, sem ter coabitado com ela, ter assumido um filho de Deus da forma que ele assumiu, como dele... Fácil não, né? Não, cara. Imagina sua namorada. Não é fácil. Imagina aí você, jovem. Você tá aí, deixa eu só propor aqui. Você tá lá no seu trabalho, a sua namorada te manda uma mensagem, você tá guardando em santidade ali, segurando a onda, de repente você recebe uma mensagem da sua namorada. Preciso falar contigo. Ah, mas eu tô no trabalho. Não, mas tem que ser agora. Aí o cara vai, pega a motinha, você pega a sua motinha, vai lá na casa da sua namorada, seu carro ou Uber, vai lá na casa da sua namorada, chega lá, ela fala, ó, é o seguinte, tô grávida. Você, mas como assim, ué? Nós nem coisamos? Não, mas fica tranquilo que o pai é Deus. Você ia abraçar esse negócio? Mas a Bíblia diz que Deus se revela a José. Ele ponderou tudo e foi um cara... Eu acredito que Maria só foi escolhida porque Maria era a única que tinha um José. Uau, mano. Que poderoso, Vilela. É igual Adão. Sabe quando é que Deus dá uma esposa para Adão? Você sabe, a resposta é óbvia. Você parou assim, não vou... É que vai saber onde você tá. Responde aí. Por que você parou assim? Não vou morder no anzol assim à toa, não. Vou cheirar a isca primeiro. Ai, cara. A Bíblia diz no Novo Testamento que quem dorme no Senhor é aquele que morreu no Senhor. Deus colocou um sono pesado em Adão. Adão só se tornou marido quando ele morre. Deus tira a costela dele. O homem só tem uma mulher quando ele morre. Deus colocou um sono pesado em Adão. Eita. José foi esse cara que morreu pra ter Maria. Mano, se a gente for falar de Maria e Jesus, a gente vai sair do texto de novo. Vai. Mas eu só quero finalizar porque você me provocou. Vamos aqui. Deixa eu falar. Não, mas eu gostei desse negócio. Tá. Deixa eu falar. Maria. Mano, Maria foi virgem. Maria foi noiva. Maria foi menina dos olhos de Deus. Jesus amou tanto a mãe dele, a primeira mulher que o Senhor deu para amar, que Deus deu uma noiva para Jesus com a característica da mãe. Virgem, noiva e menina dos olhos. Então eu quero falar pra galera que tá nos ouvindo, antes de você amar uma garota, uma namorada, uma noiva, uma esposa, ama a primeira mulher que o Senhor te deu para amar, que foi a senhora, sua mãe. Já deu um buquê de rosa para sua mãe? Já deu seu cartão de crédito e falou, tá aqui, mãe. Usa. Ou seja, não vai para a fase 2 da vida, reprovado na fase 1. Ama sua mãe. A mesma coisa você, irmã. Moça, mulher. Você quer um marido, um namorado? Ama e honra primeiro o primeiro homem que o Senhor te deu para você amar e honrar, que é o Senhor, seu pai. Respeite ele, porque linguagem existencial de homem é respeito e honra.
linguagem essencial de mulher é amor. Porque se eu chegar aqui e falar, Vilela, você tá príncipe com essa camisa. A gente é brother e cristão, então é legal. Mas quando Gostou uma mulher... mesmo? Irada, pô. Quando uma mulher vê outra na rua e fala, olha que princesa, que jaquetinha linda. Ô, você é linda. Imagina, chega um cara e fala, mano, tu é lindo. É estranho falar sobre isso. Sim. Em relação ao comportamento sociológico contemporâneo. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Linguagem essencial de mulher é amor. Então ama a sua mãe. E linguagem essencial de homem é respeito e honra. Honre seu pai. Amém. Glória a Deus. Quem foi Jó? Jó foi esse pai eloquente. A Bíblia diz, portanto, que Jó foi um homem tão exemplar enquanto pai que ele fazia sacrifícios para todos os números de seus filhos. Jó, ele fazia sacrifícios e ele falava para o Senhor, talvez os meus filhos tenham pecado até na mente, até na forma com que eles poderiam trazer comportamentos mentais. Jó, portanto, foi um pai exemplar. Jó foi um pai edificador. Jó foi um pai santificador. Jó foi um pai de verdade. Como é que fica o coração desse cara quando ele recebe uma notícia de que todos os seus filhos morreram? Aí vem a segunda sugestão de Satanás. Você tem abençoado a família dele. Olha que curioso, Vilela. Aqui dá tanta reflexão, mas Deus ordena a Satanás não tocar na vida de Jó. Mas Jó tocou naquilo que... Satanás tocou naquilo que Jó mais amava, cara. Porque você sabe, há 4 amores, tanto na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, quanto na Vulgata Latina. Ou melhor, quanto no Novo Testamento. Ambos escritos em grego. Vulgata Latina é outra tradução. 4 amores. Ágape, o amor de Deus com a humanidade, todos o amor em grego. O segundo amor é o filos, amor entre amigos. Inclusive, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ágape, tu me ama? Pedro responde, eu te filos. Eu te amo com amor de amigo. Terceiro amor, amor eros. Amor entre homem e mulher, mulher entre homem. E o quarto amor é o amor estorguê. Só vai entender esse tipo de amor quem é pai. Imagina, cara, receber a notícia que todos os filhos morreram em um só momento. Como esse cara levanta da sua agenda? Como esse cara retoma a sua vida? Será que a segunda sugestão de Satanás era verdadeira? Será que as pessoas não amam a Deus, ou melhor, amam mais a Deus, amam mais a família do que a Deus? Será que existe alguém que poderia amar mais a Deus do que sua própria família? E Jó, ele é provocado também a responder essa reflexão. Sabe por quê? Porque no versos 20, acompanhe comigo, diz assim: quando Jó recebe a notícia mais trágica da sua vida em relação aos seus filhos, Jó diz, ou melhor, o texto diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito. Portanto, Jó reprova a segunda sugestão de Satanás. Jó prova que é possível amar mais a Deus do que a própria família. Só no capítulo 1, nesse texto que nós lemos, Jó é esse exemplo. Eu quero só trazer à tona o que eu havia falado no início. Jó não é um personagem folclórico judaico. Jó não é uma tese de ficção literária judaica. Jó é um personagem histórico que viveu em um tempo histórico, em uma civilização histórica específica. Uma literatura que traz um comportamento social, sociológico, argumentativo de 4.000 anos de historicidade. Se biblicamente Jó está arquivado no cânon, nas Sagradas Escrituras, é um exemplo para nós. É possível você amar mais a Deus do que seus recursos. E é possível você também amar mais a Deus do que sua família. É possível, portanto, você ter como consequência de um relacionamento com Deus prosperidade, porque prosperidade também é a consequência do meu relacionamento com Deus, e ter uma família abençoada também, porque é a consequência do relacionamento com Deus. Portanto, só o capítulo 1 que nós lemos. Eu finalizo aqui a análise do texto que nós lemos do capítulo 1. É possível você ter Jó como seu exemplo. O sofrimento, infelizmente, bate nas nossas portas, cara. Mas a forma como você reage diante deles, a forma como você se posiciona diante desse sofrimento da vida, pode trazer quase que uma parábola,
como uma bússola te apontando para onde você pode chegar na superação do dia mal. Porque, irmão, como diz a poesia, toda dor é por enquanto. Toda dor é por Então, enquanto. eu não quero minimizar, como nós estamos tocando em situações muito severas da realidade humana, eu não quero minimizar, perdão. Eu não quero minimizar a dor de quem pode estar nos ouvindo. Então, cara, eu realmente sou muito empático e nós nos solidarizamos com a dor de quem perdeu entes queridos. Nós sabemos o quanto dói. Eu não faço noção que é um pai sepultar um filho. Então, quem está nos ouvindo, se por algum motivo esse texto ativou um gatilho emocional, cara, minha oração é para que o Espírito Santo conforte. Amém. Eu não quero reduzir isso. Amém. Só estou apenas, a partir da literatura bíblica, a partir da análise textual, afirmando que, cara, que Jesus venha te dar ressignificação, para redignificação, que você consiga superar isso, porque nós estamos na metade da vida de Jó, mas nós já sabemos o fim dela, onde finaliza. E aí eu gostaria, se você me permitir, entrar para o capítulo 2 já, nessa análise textual do texto que nós lemos. Mas aí vem, meu irmão, o capítulo 2. E a Bíblia diz algo muito doido, porque diante dessa análise que nós estamos fazendo, nós vemos que Jó perdeu tudo. Só que tinha mais coisa para ele perder. O capítulo 2 diz que novamente Deus se reúne com seus filhos. Nós lemos o texto. E nós queremos crer que os filhos sejam os anjos. E nós queremos crer também que sejam nas regiões celestiais. Mas, curiosamente, quem é que aparece por lá de novo? Novamente. Satanás. Ele tem que prestar conta. E é Deus que toma a iniciativa quando vê. É interessante a gente falar aqui, para as pessoas não acharem que o diabo não é esse ser poderoso que está numa queda de braço com Deus, né? As pessoas não darem esse lugar para o diabo, né? Eu acho que esse texto ele reflete muito isso, sabe? Não existe essa guerra cósmica entre Deus e o diabo. Deus é definitivamente Deus. Uhum. E o diabo não tem autonomia de operar sem que Deus o permita. Então, até a ação do diabo, por mais antagônico que seja isso, né? Há quem diga que se você não conhece Deus e você olha para um Deus permitindo que tudo isso aconteça a um homem bom, você vai enxergar esse Deus como um diabo. Uau. Né? Se você não se permitir conhecer Deus em sua essência soberana, enquadrar ou encaixotar Deus em uma garrafa, em um pacote formado, você não vai aprender com esse texto. Você vai achar que o diabo aqui mesmo é Deus, que permite o diabo tocar em alguém, que permite o diabo tocar em um homem. Entendi. Então existe um aspecto pedagógico no texto. Sem sombra de dúvidas. E não há equivalência de poder entre Deus e o diabo. Eu quero contribuir com o que você está afirmando. Deus está em um outro lugar, em uma outra dimensão. Essa guerra cósmica não existe. Exatamente. Satanás não é inimigo de Deus. Não é. Porque para ser inimigo tem que estar na mesma estatura. Satanás é infinitamente inferior ao arquiteto da sala do trono. Exatamente. E segundo a Sagrada Escritura, já perdeu. O tempo dele está se findando. E a Bíblia diz, portanto, que Satanás é inimigo da humanidade. Eu preciso me cobrir debaixo das asas do Altíssimo. Se você não concordar com a minha seguinte palavra, fica à vontade para me repreender, Vilela. Mas eu não quero que Satanás esteja debaixo dos meus pés. Satanás tem que estar debaixo dos pés de Jesus. Eu estou debaixo das asas do Altíssimo, mas o Senhor Deus, na sua onipotência, me deu poder para pisar na cabeça dele. Sim. O poder não vem do Gil, vem de Deus a partir do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. E é aí que eu tenho autoridade contra as regiões celestiais da maldade, contra principados e potestades. E nós precisamos saber disso. E você falou algo relevante. Esse texto é pedagógico. Vai nos ensinar a nos posicionar no dia da dor. Para quê? Para trazer ressignificação, para redignificação, para quem está vivendo alguma temporada de dor ou crise. Mas eu te garanto que até o fim desse nosso vídeo o Senhor vai se revelar de forma gloriosa. Amém. No capítulo 2 aqui é a fala da mulher de Jó. Mas antes eu quero falar novamente algo, porque quando Deus faz essa reunião no céu, Satanás aparece por lá. E Deus provoca ele de novo e diz, de onde vens? E ele não muda uma vírgula, ele diz de rodear a terra e de passear por ela. O que esse texto quer dizer no capítulo 2? Satanás não mudou a agenda. Ele continua fazendo a mesma coisa.
todo dia. Ele passeia pela terra, ele quer apenas procurar uma brecha, ele quer entrar, ele quer destruir. Nós precisamos fechar as brechas para que ele não entre. Como? Me consagrando, vigiando e me posicionando debaixo das asas do Altíssimo. Mas, de fato, o que acontece é que nessa reunião do céu, ainda no capítulo 2, que foi o texto que nós lemos, outra vez Deus pergunta para Satanás: observaste meu servo Jó? Depois de toda essa desgraça e tragédia que havia acontecido no capítulo 1. Sabe o que Satanás disse para ele? Ou melhor, sabe o que Deus disse para ele? Não há ninguém semelhante a Jó. Depois de ele perder tudo, perder os seus bens, sepultar seus filhos, Deus disse: não tem ninguém, homem íntegro, reto, justo, se desvia do mal. Assim como Satanás não muda uma vírgula quando diz que vem passear a terra, Deus também não muda uma vírgula depois que ele está vivendo as suas crises pessoais, as suas dores. Está posto aqui, portanto, que é possível nós sermos adoradores no dia mal, e isso não pode tirar, cara, o nosso foco da eternidade. Porque nós precisamos entender algo enquanto agentes do reino de Deus e filhos de Deus. Cara, toda dor é por enquanto, vai passar. Se você está vivendo uma estação específica de sofrimento, a sua perseverança é determinante, porque você pode descer no vale. Mas, cara, a onipotência de Deus, talvez a humanidade não esteja nela, mas Deus, que é onipotente, onipresente, que está em todos os lugares, ele também está lá no vale. E aí, para sair desse lugar, é relevante. Eu quero falar algo interessante, cara. Satanás, nessa reunião, ele fala para Deus o seguinte: pele por pele, e tudo que o homem tem te dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verá se ele não blasfema de ti da tua face. E essa é a terceira sugestão de Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E o livro de Jó, logo nesses 2 primeiros capítulos, nos traz uma reflexão relevante quanto a isso. E sem que Jó tivesse uma noção, Deus permite. E Deus coloca na mão de Jó quase que a reputação da sua própria majestade e poder. Porque Deus permite. E Deus diz: pode ir. E novamente Deus limita Satanás. Pode tocar na pele. Só não tem autoridade para tirar a vida. Está posto aqui também no capítulo 2 que Satanás continua sendo um ser limitado por Deus. Satanás não faz o que ele quer. Ele vai até onde Deus permite. Portanto, Satanás é um cachorro amarrado na coleira de Deus no capítulo 1 e também no capítulo 2. E aí nós vimos o que acontece com Jó. Satanás sai dessa reunião e Satanás vai fazer o verdadeiro estrago na vida de Jó. A Bíblia diz, cara, que nessa mesma temporada, por isso que a sua pergunta inicial foi: você acha que aconteceu tudo de uma vez? O texto sugestiona que sim. Sim. A hermenêutica do texto me faz entender que foi uma desgraça atrás da outra, literalmente, sem cronos de distância, sem tempos, tipo depois de 2 anos ou 3 anos. Parece que foi dias seguidos de dias de dores. Ele ainda estava em luto, ele estava falido. E Satanás vai fazer desse homem, literalmente, uma carcaça humana. Da cabeça à ponta dos pés, ele tem o corpo completamente chagado por lepra. Bolhas de pus vão enchendo o seu corpo, uma coceira infernal, um mau odor significativo. No capítulo 30, no versículo 10, Jó diz que as pessoas que o admiravam passam por ele, cospem em seu rosto. Que é cultural isso, inclusive, Vilela. Sim. Cuspir no rosto. No judaísmo mais clássico, isso acontecia. Por isso que quando Jesus vai curar um cego... Sim, isso é maravilhoso. E o cego pede misericórdia e Jesus escarra. Quando ele puxa o escarro, por causa da cultura judaica, o cego pensava que Jesus ia cuspir no rosto dele. Porque as pessoas cuspiam no rosto de quem estava vivendo mazelas sociais. Fora da cidade, né? Os leprosos, os cegos. Exatamente. Aí, quando Jesus cospe no chão, imagina a mudança de mentalidade, a chave rodando. E a Bíblia diz que Deus pega a saliva, o seu código genético, junto com a matéria-prima que fez a biologia, e reconstrói o glóbulo ocular do cego. Sim, ou seja, Jesus é aquele que muda a cultura e devolve dignidade de honra. É porque todo mundo ficava querendo explicar a religião, né? A tradição remetia a essa vida de obrigação e benefício e, consequentemente, de desobediência e maldição. Então, quando o cego de nascença tá ali,
as pessoas perguntam, né? Quem pecou, este ou seus pais? Quando Jesus chega, não importa quem pecou, Jesus chegou. Amém. A glória de Deus chegou. Você já viu pessoas em estado de vulnerabilidade cometerem suicídio? É mais raro ver, sim ou não? Acontece. Mas normalmente os suicídios que vêm à tona... Olha só, a Forbes fez uma matéria que eles pegaram a última foto postada das pessoas que se suicidaram. Uau, mano. Eles foram em todas as pessoas que cometeram suicídio e eles pegaram o último post dessa pessoa. A última coisa que ela postou nas redes sociais. E ao olhar para esse post, você nunca diria que aquela pessoa cometeria suicídio. Entende? Então, tragédias repentinas, situações que aconteceram como a de Jó, sugerem o suicídio. A cada 45 minutos, diminuiu. A cada 36 minutos, uma pessoa se mata no Brasil. Um suicídio acontece. São mais de cerca de 50 suicídios por dia, se eu não me engano. Acontecem na nossa nação. Vários suicídios acontecendo no mundo inteiro. Esse número ele se estende para mais. Desculpa se eu errei os números, mas... O mapa da violência no Brasil afirma, cara, que o suicídio se tornou a segunda causa morte dos jovens. Exato. E a primeira causa morte em estudantes de medicina. Então, olha só, estudantes de medicina. Então, você tem o índice de suicídio acontecendo na Suíça. Existem clínicas de suicídio assistido. Uau. A pessoa decide suicidar. É eutanásia, né? Ela pega um dinheiro, paga para a clínica, ela fica lá para se suicidar. Ela tem auxílio para cometer o suicídio. Então, você sugeriu que Jó era um candidato ao suicídio. Óbvio. O homem mais rico do mundo perde os filhos. Nessa ótica sociológica contemporânea. Sim, exato. Porque ele reprovou... Não. A postura dele foi maravilhosa. Exatamente. Agora, o que eu pergunto pra você é o seguinte: você acha que a mulher de Jó, e eu compreendo a angústia dessa mulher, porque é uma mulher que tem 10 filhos e de repente enterra 10 filhos. Não, ela viu a família dela entrar se definhar. Na encravada da pior biografia humana de seu tempo. É porque é fácil falar da mulher de Jó, mas se coloca no lugar dessa mulher, você sepultar 10 filhos, você perder tudo, a sua casa, o apreço que uma mulher tem pela casa, o apreço que a minha mulher tem por essa xícara aqui, ó. Porque tudo na casa tem um sentido, um significado pra mulher. É a digital feminina, né? Tem a digital, tem a marca dela. A mulher perdeu tudo, Gilberto. De repente ela fala, blasfema contra esse Deus e morre. Você acha que a mulher de Jó estava sugerindo pra Jó o suicídio? Eu acho que ela viu o marido dela entrar Não estou afirmando isso. Tá conjecturando. Estou conjecturando, pessoas. Eu tenho entrado hoje na minha visão teológica, Vilela, onde a Bíblia não tem voz. Sim. Eu não dou ouvido. Tranquilo. Mas conjecturando... Nós estamos aqui nas nossas elucubrações. Bem, a esposa de Jó é aquele ser humano que no apogeu de foco de tensão, ela exclama. É como alguém que acorda de manhã cedo, pega um ônibus lotado, o ônibus quebra e nem tem outro ônibus. Uma mulher entra dentro de outro ônibus, ela é assediada sexualmente e ela vai pro trabalho, o marido, ou melhor, o padrão trata ela mal. Ela sai daquele lugar, pega 2 anos para voltar para casa, chega em casa, a casa tá toda suja. Quando ela chega em casa, o que ela faz? Ela grita com todo mundo e porque ela gritou que todo mundo quebrou 2 copos, aí ela vai ficar bem. Ou seja, é terapêutico para ela. Eu acredito que é possível, Vilela, e é provável que a esposa de Jó, ela viveu uma comunidade terapêutica particular quando ela exclama: ei, amaldiçoa teu Deus e morre. Só que a história da literatura de Jó não é a esposa dele. Sim. A história da literatura do livro de Jó é ele. Porque será que a terceira sugestão de Satanás é verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo? Porque a história é volto da vida dele. Quando eu olho para a esposa de Jó, quando Jó mais precisou de uma mulher para ser a sua ajudadora, para ser a sua edificadora, porque é a mulher que edifica o lar, ele não teve essa mulher.
E a resposta, será que essa sugestão de Satanás era verdadeira? Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo? E a resposta, cara, tá no versículo 10. Porque Jó responde com hercúlea, com eloquência. Ele diz antes, né? Tu fala como uma louca. Tendo recebido o bem de Deus, não poderíamos receber o mal? Versículo 10 diz assim, que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Jó, portanto, reprova essa sugestão de Satanás e ele mostra que é possível amar mais a Deus do que a si mesmo. Nessa reflexão, por isso que eu trouxe à mesa a biografia de Jó, em um tempo onde nós substituímos tão facilmente a nossa fé por tantas coisas. Por exemplo, a minha jornada, você sabe disso, são universitários. Há 12 anos eu sou intenso em campos universitários, apacentando estudantes. Mas, cara, olha que interessante, Vilela. Quando o muçulmano entra dentro das universidades ou estuda em qualquer curso acadêmico, sobretudo de humanas, ele vai ler literaturas ateístas humanistas e ele vai finalizar o curso como um islâmico. Um judeu, quando entra dentro da universidade, ele pode ter qualquer curso, sobretudo de humanas. Ele também vai ter literaturas ateístas humanistas que vai alimentar a sua intelectualidade, mas quando ele sair e se formar, ele vai ser um judeu. Quando o cristão evangélico entra dentro da universidade, em semanas ele se torna líder de militâncias ateístas humanistas. Por quê? Pela falta de profundidade bíblica. Sim. Pela falta do fundamento bíblico. Eu lembro, inclusive, da parábola de Jesus, narrado lá em Lucas 8, por exemplo, quando Jesus diz que um semeador saiu a semear. Parábola clássica, as sementes caiu em terras, geografias diferentes. E o texto diz que a semente é a palavra. Cai a semente em uma terra que não criou raiz profunda e aí ela secou e morreu. A outra cai entre terras com espinhos, cresceu Os prazeres pouco, do mundo sufocaram. exatamente. Aí depois ele vai explicar as terras, mas ele vai falando sobre a característica das terras. E ele finaliza dizendo que uma terra foi boa. Quando ele vai traduzir sua parábola, que são textos filosóficos, Jesus vai dizendo o seguinte: essa terra simboliza pessoas que receberam a palavra com alegria, mas veio o diabo e tirou a palavra dela. A outra parábola, a outra terra que é entre espinhos, é aquela terra que recebe a palavra, mas vem os muitos problemas dessa vida. E ela vai e acaba sufocando a palavra e ela morre. Mas a outra é aquela que, quando recebe a palavra, ela enraiza de forma tão poderosa que isso modela toda a cosmovisão de sua existência. A esposa de Jó era uma terra fraca. Mas eu tô dizendo, cara, com muita empatia, porque realmente foi uma tragédia acima da média, porque depois disso, piora. Porque a Bíblia diz que Jó foi ficando com o corpo tão chagado, o corpo dele foi ficando mais magro, que ele pega um caco de telha para aliviar a sua própria dor. Só que depois que ele vive tudo isso... Foi a única coisa que sobrou, né? Ainda vem o versículo 11 do capítulo 2. Que vem seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E eles combinaram de ir juntos visitar o amigo sofredor Jó. A Bíblia diz o seguinte no versículo 12 do capítulo 2. Acompanhem comigo. Eles levantaram-se de longe os olhos, mas eles não reconheceram a Jó. Eles ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre sua cabeça. Eles sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites e nenhum deles diziam palavra alguma. Eles viram que a dor de Jó era muito grande. Além de ver as tretas da vida, ainda tem os amigos de Jó. Agora pergunta, um cara ou amigos que chegam no apogeu da sua dor, choram com você, fica em silêncio 7 dias, 7 noites. Esses caras são amigos de verdade? Eu tenho um conflito, porque eu acho essa postura deles tão legal. Não, a minha resposta categórica é: são amigos sim. São amigos. Qual era o problema desses 3 amigos? Eu acho que essa é a pergunta. Faltou Qual a pergunta desses 3 amigos? Faltou profundidade, né, pra compreender realmente o que estava acontecendo. Mas assim, eu também não os culpo, cara. Também não os culpo. Sou empático com eles. Como é que um cara fica rico igual ele é? Acontece toda essa tragédia. Ainda mais naquela época onde a dinâmica era: fazia-se o certo, eram abençoados. Fazia-se o errado, o povo era punido.
Esse era o modus operandi como operava. A história de Jó é antagônica, é um conflito para teologia, para todo mundo, para filosofia, para teologia. É polêmico. É polêmico. É quase incompreensível. Rapaz, você tudo começou... na Bíblia é compreensível. Olha só, o texto bíblico, quem escolhe é o convidado. Então poderia ter um outro convidado melhor para falar do livro de Jó, porque é realmente um livro confuso. Agora, eu não sei qual que é a reflexão que você traz sobre os amigos, mas para mim, os caras são amigos pra caramba. Ao ponto de Deus mudar a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Ou seja, porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: tem conflitos que a gente precisa viver sozinho. E por mais que os amigos sejam amigos, eles não vão conseguir compreender, eles vão ficar buscando uma explicação. E é o que eles fazem depois. Eles ficam tentando buscar uma saída para aquela solução. Mas você vê maldade nisso? Não, eu acredito o seguinte: a minha sugestão nessa análise textual é que eles só tiveram um problema. Eles tinham uma teologia muito ruim. Sim. Eles começaram a especular sobre Deus. Eles tiveram conhecimento equivocado sobre Deus em relação a como Deus vê e trata o ser humano. Porque você sabe, cara, que a ética é filha da teologia. A forma como eu me comporto à mesa fala muito de qual é a teologia que eu carrego. Essa teologia de ficar sugestionando porque você está sofrendo. Sim. E ainda falar que porque eles cravaram em Jó as mais diversas acusações, cara, descabidas. O problema desses caras é que eles começaram a fazer de Deus uma espécie de lógica cartesiana. Eles começaram a pensar em causa e efeito, como Deus provavelmente puniu a Jó. Então, eu entendo quando você fala sobre os amigos de Jó. Mas os amigos de Jó, cara, eles acusaram Jó, afirmaram que Jó prosperou porque roubava das viúvas e dos órfãos. Afirmou que Deus matou seus filhos por isso. Eles tocaram em gatilhos emocionais pela insensibilidade. Cara, não sei se você vai concordar, mas isso acontece com muitas pessoas que são cristãs. Eles não pensam, eles falam. E Sim. o pior, eles não falam, eles falam pra quem tá sofrendo. Sim. A empatia, aqui entra inclusive uma parada que é inevitável não refletir sobre esse genocídio afetivo. O genocídio, assassinato em massas, afetos são os sentimentos. E aí, cara, quem fala sobre isso, inclusive, é o próprio Cury, quando ele traz à tona essa expressão do que a simpatia é a esmola dos sentimentos. O homem contemporâneo ele é muito simpático. As pessoas estupram com um sorriso no rosto, as pessoas são falsas com um sorriso no rosto. E aí, cara, simpatia é um sentimento sem produção. Lembrei de uma frase de Spurgeon: cães não devoram cães, mas seres humanos fazem isso o tempo inteiro e ainda se gabam disso. Uau, é isso aí. Então, há pessoas que são apáticas, antipáticas e simpáticas. O evangelho nos apresenta um outro ângulo. O evangelho é empático. Eu me aproximo de você. Então, tem velórios... Quem chora, ri com quem ri. Exatamente. Cara, na pandemia, teve semana na pandemia que você... Semana não, perdão, mês. Teve um mês na pandemia que você tem 15 pessoas. Saía de uma capela e entrava em outra. Literalmente. Mano, e às vezes não tinha o que dizer. Eu ficava em silêncio. Só a presença era o principal discurso que eu tinha, cara. Tô aqui com você, cara. Se você quiser que eu fale, eu vou falar. Mas eu tô aqui pra chorar com você. Tá aqui meu ombro, cara. Encosta aí. O nome disso é empatia, mano. Eu fiz um velório. Alguém sobre isso. Fiz um velório de um bebê no mesmo dia que a Débora nasceu. Uau. E a mãe do bebê chamava Josi. Uau. Loucura, né? Muito, cara. Então, os amigos de Jó, ele faz Bildad e Zofar. Eles começaram a cogitar sobre Deus. Eles imaginavam que ninguém sofria dessa forma se não tivesse pecado absurdamente contra Deus. Só que existe o lado sociológico, como você falou de forma muito significativa. Mas o que Jó faz diante disso? Diante das acusações que ele ouve? Ele sabendo que não era a acusação dos amigos. Porque na boa, Vilela, se você me vê sofrendo, se você não for empático, você está sendo um atrevido em sugestionar sobre a minha vida. Sim. Se você é um homem social que paga suas contas, né? Muito. Tá entrando por porta que a pessoa não abriu. E esses caras fizeram isso com Jó. O que Jó fez? O que nós faríamos. Ele se defendeu. Jó, ele faz 16 perguntas para Deus. Por que, Deus?
Por que Deus? Por que eu não morri quando minha mãe nasceu? Por que eu não morri antes de nascer? Por que eu não morri? Por que o Senhor não secou os seios da minha mãe para que eu não tivesse amamentação? Ele faz 16 perguntas, 16 porquês. E Jó faz 34 queixas contra Deus. Ou melhor, fazendo essa, não contra Deus, mas questionando Deus. Sabe o que Deus responde para Jó? Jó, num redemoinho, onde é que você tava, Jó? Não, antes disso, Jó ouviu de Deus um silêncio, mano. Ensurdecedor. Sim. Ou seja, Deus não respondeu às 16 perguntas, Deus não respondeu às 34 queixas de Jó. E imagina, cara, o pior que sofrer é sofrer sem saber o porquê. É muito doloroso. Se você tá acompanhando meu raciocínio, Vilela, porque eu já tô finalizando, louvado seja Deus. Se você tá acompanhando meu raciocínio, você que tá nos assistindo, Jó perdeu tudo. Sim ou não? Sim. Jó tá sofrendo em áreas importantes. Jó tá sofrendo na área da saúde, área das finanças, área da família, sepultando filhos, e Jó tá com crise na amizade. E ele perde tudo. Satanás pensou que poderia tocar em tudo de Jó. Só que Satanás esqueceu que Deus era tudo que Jó tinha, cara. Jó, quando chega no fundo do poço, que ele chegou no fundo do poço, Jó, ele olha para os céus. Porque quando você chega no fundo do poço, quem é que tá lá, mano? Só Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. Se eu estabelecer a minha cama no mais profundo do abismo. Nossa, mano, é isso aí. Lá o Senhor estará. E é isso que eu quero trazer como mesa de edificação. Não quero apenas falar de uma biografia infeliz. Pelo contrário, eu quero falar sobre ressignificação. Para redignificação. Jó chegou no fundo do poço. E quando você chega nesse lugar, cara, só tem um lugar para se olhar. É para cima. E aí ele vai e solta uma frase que impactou a sua biografia no apogeu da sua dor. Porque, repito, Satanás pensou que poderia tirar tudo de Jó, mas Satanás só não se atentou, mano, que Deus era tudo que Jó tinha. Cara, o diabo não pode tocar na sua fé, cara. Você não pode permitir que a sua fé seja fragmentada por causa das tretas da vida. E é o que o livro de Jó mais nos ensina e nos discipula, inclusive. Então Jó grita, eu sei que o meu Redentor vive. E em breve se levantará na terra para me defender. Quando Jó solta uma palavra de esperança no apogeu da sua dor, Deus faz 70 perguntas para Jó. Todas perguntas retóricas impossíveis de serem respondidas. Ô Jó, onde é que você estava? Quando eu enchi a terra com a água e disse para as ondas do mar, venha só até aqui. Se quebrará a soberba das suas ondas. Até aqui, Jó, não mais adiante. É forte, mas onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? A terra, ela gravitaciona, mano, nesse macro-universo. Onde é que você estava quando os filhos de Deus e as estrelas cintilavam enquanto eu tecia a criação? É muito forte, cara. Deus vai fazendo perguntas para Jó. As perguntas que Deus faz a Jó vai mudando a chave na cabeça dele. E aí ele foi se enchendo de revelação de Deus. No apogeu da dor, se enchendo de revelação de Deus. E quando você tá nesse lugar, cara, Deus vai te enchendo de revelação. Interessante, cara. É interessante que o modelo pedagógico de Deus é fazer pergunta pra gente. É muito doido isso, cara. Deus responde às nossas crises com perguntas. Agora, Vilela, aonde é que você estaria se Deus tivesse respondido todas as suas orações? Todas. Estaria bem, não. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo para Deus um peixe. Às vezes nós estamos pedindo para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo para Deus um amigo. Sabe por que Deus não responde sim para todas as nossas orações? Porque nós não sabemos orar como convém, cara. Deus diz mais não do que sim, né? Exatamente. Repito o que eu falei no início dessa mesa. Fé só é fé quando o não de Deus também for resposta, porque o vinho mais caro não serve para nada quando a sede é de água. Então eu não quero algo que vai satisfazer a minha carne, eu quero uma parada que é muito interna, muito intensa, é muito interior. E aí, cara, Jó foi mudando a mente, Deus foi enchendo Jó de revelações e Jó foi ressignificando a sua vida e, portanto, teve uma redignificação a partir dela, a ponto do Senhor prosperar Jó 10 vezes mais. Só que o interessante, cara... Mano, o cara era o mais rico do mundo. Ele ficou 10 vezes mais rico. Muito doido. Ninguém alcança o cara.
Mano, eu acho que a geração de Jó tem dinheiro até hoje. Verdade. Agora imagina, Vilela. Qual é o maior exemplo da história de Jó? Que você não pode ficar aprisionado numa estação da sua vida. Essa treta, essa dor vai passar. Essa situação severa vai passar. Toda dor. A Bíblia diz o seguinte, cara, sendo bíblico, enquanto. crentes também sepultam seus mortos. Crentes, infelizmente, vai viver dias ruins. Deus não quer gerar na mesa do discipulado Peter Pans, nem aquelas que vivem com síndrome de Cinderela. Deus quer formar em nós homens maduros, homens que honram a Deus, dependendo da estação que nós vivemos. E aí eu quero falar para você que está nos ouvindo, cara, está nos assistindo, que Jesus vem te encher de sabedoria para que você venha aprender a liderar a sua queda. Esse foi um papo com um amigo. Aprendendo a liderar uma queda. Você sabe que as grandes instituições, as grandes organizações, elas começam pequenas e vão tendo transições. Eu acho que é Mark Driscoll, que afirma que uma igreja relevante ela vai ter um crescimento de maturidade até os 10 anos. Nos 20 anos, ela vai alcançar o máximo de uma contribuição cultural para a geografia pela qual ela foi plantada. Mas depois ela vai começar a descer em sua popularidade. Como é possível, portanto, ela permanecer quando ela lidera a queda dela? Quando isso acontece, cara, essa pessoa vai ter sabedoria para ressignificar, para redignificar. Porque se ela cai, tem muitas formas de cair. Eu ando de longboard há 12 anos. Eu sei como cair. Mas teve uma queda que eu tive andando com o Gustavo Paiva de longboard, cara, que eu bati minha cabeça e a minha nuca bateu no chão. Imagina, eu desse tamanho, caí com a nuca no chão, a minha mente apagou, ligou e desligou. Eu perdi 365 dias de memória recente. E aí foi voltando ao decorrer, o download foi voltando na mente. Sério? Foi severo, cara, quando isso aconteceu. Então... Pior do que isso foi só o cascudo. Não, isso foi pior que o cascudo. Só que o cascudo foi emocional, né, velho? Olha que interessante, mano. Dores hoje emocionais. Olha que reflexão que você trouxe. Coisa boa é rir dos outros. Tá rindo porque não foi com você. Mas, mano, a dor emocional dói muito mais que qualquer dor física. Sim. Eu vou falar uma coisa pra você, pra gente ir aqui também. Foi muito bom esse papo, muito bom mesmo. Teve um cara que lutou contra o regime soviético, sabe? De forma veemente, assim. E ele era... Eu esqueci o nome dele. O nome difícil, assim. E ele era preso constantemente e espancado nas lutas contra aquele regime totalitário. E ele era solto e dias depois ele estava na luta de novo pela liberdade, pela autonomia do cidadão daquela geografia. E aí um belo dia ele foi preso. E depois que ele saiu dessa prisão, ele foi encontrado morto, enforcado, no porão da casa dele. Aí a pergunta, né? Como um homem tão forte, que resiste a tantas prisões, a tantos espancamentos, numa das vezes que é preso, se mata, se suicida. Aí descobriram que a causa do suicídio dele é porque ele descobriu que quem o entregou aos soldados soviéticos foi o seu próprio filho. Nossa, mano. Então ele resistiu todas as dores e torturas Uau. da vida. Mas ele não resistiu à traição do próprio filho. Uau. E o autor faz isso para mensurar a dor que Jesus sentiu ao ser traído por Judas. Uau. Na noite em que Jesus foi traído. Para nos ensinar o que Jesus conseguiu transpor. A traição. Na noite em que ele foi traído, ele nos ensinou a fazer o ato mais profético de toda a Bíblia. A ceia. Comermos dele até que ele venha. Uau. Amém. Na noite em que ele foi traído. Então, a dor emocional é realmente uma dor difícil de ser superada. Severo. Cara, as universidades proporcionam conhecimento. As provas medem informações. Mas só o sofrimento forma humanos. É possível amadurecer sem dor? Não tem como, cara. É possível chegar em um grau de maturidade se, infelizmente, você não superar dias maus? Porque, afinal de contas, toda cicatriz é a prova que ferida sara.
Eu entendo que um sábio não é infantil, mas um sábio possui um coração de criança. Também entendo, Vilela, que tudo que custa a sua paz é cara demais para pagar. Então, há sofrimentos que nós causamos, mas há sofrimentos que inevitavelmente a vida que presenteia. E se esse dia chegar, persevere. Porque a perseverança continua sendo a única estrada que a eternidade utiliza para devolver a honra. Foi no caso de Jó. Glória a Deus. É isso, meu amigo. Uma honra. Maravilhoso, honra toda minha. Considerações aí. Fala das suas redes aí, como é que a galera consome mais Gilberto Araújo, ouve mais Gilberto Araújo, lê Gilberto Araújo, como é que... Cara, eu tenho 2 livros. Um se chama Não Sei Discipular Anjos. O segundo se chama Graça Ensandecida, Adoradores no Território Acadêmico. Estou lançando meu 3º livro agora, se chama O Silêncio no Éden, que está saindo em breve. Eu estou muito focado em igreja local, na 70x7. Nós estamos em alpinismo, né? Vivendo um tempo de crescimento orgânico. Aonde que vocês estão? Lá em Brasília? Para quem lá em Estamos em Brasília, na cidade de Itaguatinga, lá na QNE 15, próxima à Faculdade de Projeção. Você vai encontrar 70x7 e mensagens toda semana a partir do próprio canal da 70x7, que eu estou muito empenhado nisso, e também no Foyer Universitário, né, cara? Foi uma honra estar aqui. A minha oração é para que todos que nos ouviram, que se de algum momento, por algum motivo, está vendo alguma estação severa ou alguma tempestade, permaneça firme. Amém. Porque assim como o Senhor Deus abençoou a vida de Jó a partir da postura dele diante de todos os colapsos que também foram provocados por Satanás. Detalhe, nenhuma da treta que Jó enfrentou foi por causa de percurso da vida. Está posto nas Sagradas Escrituras que todas as tretas que Jó viu foi por causa do diabo. E mesmo assim, Satanás não teve autoridade para sabotar a fé dele. Os homens podem tocar na tua carne, mas não tem autoridade para mexer na tua alma. Você não pode dar a chave do seu sorriso, do seu coração para ninguém. Só para Deus. Então vigie, seja maduro e que o Espírito Santo venha gerar em você toda a capacidade de trazer redenção em temporadas de caos. Glória a Deus. Você que chegou até aqui, resistiu toda essa jornada. Epopeia. Muito obrigado, né? Enquanto Gilberto falava, eu digo para você que a dinâmica de Deus é um pouco diferente, porque na escola você estuda para fazer uma prova. Você entende e faz a prova. Com Deus é diferente. Você faz a prova antes de entendê-la. Você faz a prova e depois que você entende. O único momento em que o professor sai de cena é na prova. Aí é com você. Eu tinha um professor no seminário que a gente perguntava: pastor, o que vai cair na prova? Ele dizia lágrimas. E é isso, cara, tem uma frase que eu sempre, que é minha. Mano, é tão poderoso como nós compreendemos quem é Deus, Vilela, que aquele cara que bebeu lágrima a vida toda porque não tinha água, nunca vai tirar onda quando finalmente um copo de água chegar em sua mão. Essas estações de dores é para te deixar refinado, para quando você chegar no topo, você ser um homem experimentado e sábio. Porque sem o processo de dor, cara, você vai ter validade de vida no topo. E para isso eu tenho um conselho e essas são as minhas considerações. Depressão é doença, tristeza não. Muitas pessoas estão tristes e estão se autodiagnosticando depressivas. Então tome muito cuidado com isso, porque depressão, bem descreveu o Gilberto aqui, a sensação de uma pessoa que passa por um quadro depressivo. É uma doença. Tristeza é parte da existência humana e é extremamente pedagógica, como diz o nosso querido Rubem Alves: ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola. O Filho de Deus, o único homem perfeito que viveu nessa terra, Hebreus 5:8, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Sofrimento, Deus, tristeza pedagógica. Perdeu a mãe, tô triste. Você seria um psicopata se não tivesse. Perdeu o emprego, perdeu um amigo. Aconteceu alguma situação adversa na sua vida, você tá triste. Não se renda a essa ideia de que nós temos que ser felizes o tempo inteiro. As redes sociais passam essa falsa ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, mas não dá. Então, tristeza é parte da existência, o sofrimento vai te fazer crescer. Nós não estamos sendo insensíveis a nenhum sofrimento que você esteja enfrentando, diminuindo a sua dor,
né? Não nos colocando no seu lugar, apenas trazendo um aspecto para você de como o nosso convidado propôs, ressignificar para ser digno, né, de desfrutar de uma vitória, de um triunfo de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, todas as quartas-feiras nós estaremos aqui com um episódio do Conjectura para você. Não saia, se você que chegou até aqui, não saia antes de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, dividir esse vídeo com todo mundo, porque a gente quer abençoar a sua vida e abençoar a vida de quantos outros a gente puder. Deus abençoe, forte abraço. Mais uma vez, obrigado, Gilberto. Uma honra. Obrigado, Nilton. Obrigado, Davi. Obrigado, Natan. Tamo junto e é nóis. Abraço. Fomos.